Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora, agora para falar sobre uma história bem triste e cheia de mistérios envolvendo o icônico ator Gene Hackman e sua esposa e pianista chamada Betsy Arakawa. Esse casal viveu anos juntos e eles faleceram com apenas alguns dias de diferença. Mas o que realmente aconteceu naquela casa? O que as investigações revelaram até agora? E quais perguntas ainda permanecem sem respostas? Hoje eu vou contar tudo que eu sei sobre este caso para vocês, tudo que foi descoberto até agora, então fiquem comigo até o final do vídeo. Bom pessoal, para quem não sabe, o Gene Hackman era um dos atores mais respeitados de Hollywood. Ele foi muito famoso por filmes como Operação França e Os Imperdoáveis, e ele faleceu aos 95 anos de idade. Ele já estava longe dos holofotes há anos, vivendo uma vida tranquila no Novo México ao lado da sua esposa Betsy. Porém, pessoal, a notícia do seu falecimento repentino pegou todos de surpresa. Não pela morte em si, afinal ele já tinha 95 anos, mas pelas circunstâncias em que isso aconteceu. Acontece, pessoal, que o Gene Hackman foi encontrado sem vida por um funcionário em sua casa, mas ali também estava a Betsy sem vida e um dos cachorros da família, ou seja, 3 corpos em uma casa. O choque inicial logo deu lugar a uma série de especulações e perguntas, e claro que essas mortes, que em um primeiro momento todos acreditaram ter sido em conjunto, levantou várias suspeitas. Seria apenas coincidência ou então seria a cena de um crime? Eles teriam combinado de tirar a própria vida? Em que o cachorro entra nisso tudo? Ou então haveria algo a mais por trás dessas perdas? Bom pessoal, antes de entrarmos nos detalhes revelados até o momento sobre este caso, é importante lembrar quem foi Gene Hackman e também sua importância para o cinema. Ele nasceu em 1930 e construiu uma carreira brilhante ao longo de décadas, sendo reconhecido por sua versatilidade e também pelo seu talento excepcional. Ele foi um ator de muito sucesso em Hollywood. Seu grande momento veio em 1971, quando ele estrelou Operação França, um filme que rendeu seu primeiro Oscar de melhor ator. Depois disso vieram muitos outros sucessos, incluindo A Firma, Os Imperdoáveis, Chamas da Vingança e também tantos outros filmes de sucesso. E ele tinha, pessoal, uma presença muito marcante, uma intensidade única na sua forma de atuar. E também dizem que ele tinha um olhar que transmitia emoções profundas. Porém, em 2004, ele decidiu se aposentar da sua carreira na atuação, deixando Hollywood para viver uma vida mais tranquila, mais pacata, longe dos holofotes. E ele passou, desde então, quando ele se mudou para o Novo México, a se dedicar à escrita e também ao seu amor pela pintura. E a partir disso, ele evitou o red carpet, junto com a sua esposa Betsy, a mulher com quem ele compartilhou vários anos da sua vida, e também que era sua principal companheira e cuidadora. Porém, infelizmente, o final da vida do Gene Hackman não foi tão tranquilo e pacato quanto muitos imaginam. Isso por causa dessa morte misteriosa que aconteceu. Bom, para entender melhor o que de fato aconteceu, precisamos voltar ao dia 9 de fevereiro de 2025. Nesse dia, a Betsy saiu de casa para buscar sua cachorra Zina, que havia passado por um procedimento cirúrgico em um veterinário da cidade, e 2 dias depois, no dia 11 de fevereiro, ela trocou e-mails com seu massagista pela manhã, e esse era um hábito comum em sua rotina. Pouco tempo depois, ela foi vista indo ao mercado de produtos rurais, onde ficou por cerca de 45 minutos, e mais tarde ela foi capturada por câmeras de segurança em uma farmácia. Por fim, ela foi até uma loja de comidas para animais de estimação, onde ela iria comprar ração para os seus pets, e ela retornou para casa por volta das 5h15 da tarde. E esse, pessoal, foi seu último registro em vida. Depois disso, não houve mais nenhuma comunicação vindo dela. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum e-mail, e o que aconteceu depois daquele momento ainda é de alguma forma um mistério. O fato é que dias depois a Betsy foi encontrada sem vida dentro da sua casa. A autópsia revelou que a causa da sua morte foi uma síndrome pulmonar causada pelo hantavírus, uma infecção grave que pode ser transmitida por roedores, mas agora a questão é como ela contraiu essa doença.
Para quem não sabe, o Hantavírus é uma doença rara, mas pode ser extremamente perigosa caso você adquira ela, caso você seja infectado por ela. Ele é transmitido pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados, e a questão neste caso é a seguinte: havia roedores ali na casa deles, será? Ou ela poderia ter sido contaminada em algum outro lugar? Os investigadores analisaram a residência em busca de indícios da presença de ratos ou então de outros animais infectados, inclusive os animais da casa, que eram 3 cachorros, foram testados, porém nada conclusivo foi divulgado até o momento. Ela teria morrido no próprio dia 11 de fevereiro e, além disso, um detalhe que chamou a atenção das autoridades foi o fato do cachorro da família, a Zina, também ter sido encontrada morta na residência a poucos passos da Betsy. Quanto ao Ginny Hickman, aos 95 anos, ele já estava bastante debilitado e ele estava lutando contra o Alzheimer em estágio avançado, e as investigações apontam que ele pode não ter compreendido ou sequer sabido da morte da Betsy. Então ela teria falecido primeiro com ele, com uma semana de diferença entre eles, e o Ginny Hickman ficou vivendo na casa por uma semana com o corpo da sua esposa lá dentro sem perceber por causa do Alzheimer, até que ele também faleceu no dia 18 de fevereiro. Sua autópsia determinou que a causa principal foi doença cardiovascular, mas o Alzheimer foi listado como um fato contribuinte para a sua morte. Um detalhe também bem intrigante aqui nesse caso é que, segundo a médica legista, a Heather Jahel, o Ginny Hickman não havia ingerido alimentos recentemente, mas também não demonstrava sinais de desidratação. Como ele já estava muito debilitado com a sua doença, ele não conseguia mais se cuidar sozinho. Mas de alguma forma ele conseguiu se manter alguns dias sozinho na casa depois que a Betsy morreu, até infelizmente também falecer. Além disso, a cachorra, a Zina, também foi encontrada morta na residência e as autoridades ainda não divulgaram o resultado da necrópsia do animal. O que poderia trazer pistas sobre o que realmente aconteceu naquela casa seria exatamente a autópsia dessa cachorra. Para quem não sabe, ela é uma mestiça da raça Kelp australiano e ela tinha 12 anos de idade, porém inicialmente ela foi listada pelas autoridades como um pastor alemão, mas essa informação estava incorreta. Enquanto as autoridades ainda aguardam os resultados da necrópsia da Zina, a veterinária de saúde pública do estado do Novo México relatou que desidratação e fome são 2 causas prováveis para a morte da cachorra. Ela era um dos 3 pets que tinha ali na casa e ela foi a única que morreu. Ela estava fechada em uma caixa quando ela foi encontrada, no mesmo banheiro onde a Betsy foi encontrada sem vida, e ela estava a poucos passos da sua dona. E a razão pela qual a Zina estava trancada dentro daquela caixa, separada dos outros 2 cachorros, pode ser exatamente por causa do procedimento cirúrgico recente que ela havia passado. Com a morte de ambos os seus donos, a Zina pode ter ficado sem cuidados, trancada em uma caixa, e isso leva à suspeita de que sua morte tenha ocorrido por fome ou desidratação. Uma necrópsia, conforme eu falei para vocês, está sendo realizada para determinar a causa exata da morte dela, então vamos aguardar esta notícia. Inicialmente, conforme eu falei para vocês, a polícia informou incorretamente que, na verdade, o Beer era o cão morto que estava trancado na caixa. O Beer é um pastor alemão e a Nikita, a outra cachorra, uma mistura de pastor alemão, e atualmente eles estão sendo cuidados por um amigo do casal. Ele deu uma entrevista à ABC News e ele disse que os cães estão seguros e se adaptando, e ele também confirmou que continuará a cuidar dos 2 cachorros até que tenha notícias sobre o desejo do que a Betsy queria para os seus 2 cães. O xerife do condado de Santa Fé, o Adam Mendoza, afirmou que o caso ainda está sendo investigado porque ainda há algumas perguntas sem respostas que precisam ser esclarecidas aqui neste caso. Por exemplo, foi encontrado um pequeno vazamento de gás no fogão da cozinha, mas as autoridades já descartaram essa hipótese como causa oficial das mortes. Porém, será que isso poderia ter contribuído de alguma forma para o estado da saúde do Ginny Hickman? O fato é que ele ficou sem medicamento durante uma semana e também isso pode ter contribuído para sua morte. Afinal de contas, ele estava em um Alzheimer muito avançado e a Betsy, que era sua cuidadora, sua companheira, havia infelizmente falecido. Outro mistério é a linha do tempo exata dos eventos. Se o Ginny Hickman realmente não sabia da morte da Betsy, o que ele fez durante os dias seguintes? Como que ele viveu? Será que alguém viu que ele estava
estava vagando sozinho pela residência? Como ele passou todo esse tempo? Houve alguém que tentou contatá-lo durante esses dias? Ele tentou pedir ajuda? Eu acredito que, infelizmente, não, exatamente por causa do Alzheimer. Bom, pessoal, o fato é que a morte do Gene Hackman chocou Hollywood e seus fãs ao redor do mundo, e também muitos colegas de profissão se manifestaram, relembrando a genialidade dele e também a influência que ele teve no cinema internacional. Infelizmente, o desfecho da sua história foi marcado por essa tragédia, 3 corpos encontrados dentro de casa, mas o que fica para os fãs e para os admiradores do seu trabalho é a lembrança do seu talento e também sua contribuição para o cinema mundial. Bom, pessoal, essas são todas as informações que temos até agora sobre este caso. A morte foi quase que completamente elucidada. Tinha dúvida se de repente eles tinham tirado a própria vida, se um crime poderia ter ocorrido no local, porém tudo isso já está descartado. Bom, então é isso e até o próximo caso.